Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Davi, você está no canal Aprendendo com a Bíblia. Hoje estudaremos a lição de número 4, que tem como título A Paternidade Divina. Vamos identificar quem é Deus e quando ele se tornou Pai. Jesus, ele sempre foi filho? Ou a partir da criação do mundo ele se tornou filho? Ou ele passou a existir quando nasceu do ventre de Maria, como algumas pessoas pregam por aí? Bom, neste trimestre estamos estudando a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é importante nós identificarmos cada um destes e quais são o seu papel para a salvação da humanidade. A Trindade Santa é um assunto polêmico, porém é central para a fé cristã. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4,14. A verdade prática ainda diz: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre a revelação da paternidade do Pai. Ora, quando Deus passou a existir e quando Deus se tornou filho? Vamos analisar primeiro a diferença entre ser gerado e ser criado. O homem, por exemplo, ele foi criado do pó da terra. Deus desenha um boneco, sopra em suas narinas e ele se torna uma alma vivente. De suas costelas, Deus cria a mulher, se tornando Eva, a primeira mulher. Daí nós temos a criação. Deus ele idealiza a criação como um todo e com o poder da sua palavra, ele sai criando todas as coisas. Que haja luz, que haja tempos, que haja a divisão entre as águas e a porção seca. É exatamente o que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Ou seja, tudo que Deus fez é bom e dura para sempre. Inclusive o homem que Deus criou, ele é bom. Porque Deus, quando criou o homem sem pecado. O homem representava a imagem de Deus. Agora, quando Deus passou a existir, algumas pessoas questionam, né? Quem criou Deus? Ora, se Deus fosse criado, ele não seria o criador, ele seria, então, criatura. E aí iria gerar uma outra pergunta: se alguém criou Deus, quem foi que criou quem criou Deus? E aí chegaria a uma discussão interminável. Então, vamos entender que Deus ele sempre existiu desde lá da eternidade. E Deus ele não está sujeito ao tempo como nós. Deus ele é atemporal. Deus criou o tempo. Veja só. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Se Deus ele cria o tempo, ele não está sujeito ao tempo. Deus ele é atemporal e existe desde sempre. Deus é o arquiteto do universo, onde todas as coisas foram criadas por meio do seu Filho, Jesus Cristo. É exatamente o que João vai declarar a divindade de Jesus na criação da humanidade, quando diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Analise uma coisa bem simples. Para que haja uma construção de uma casa, por exemplo, há necessidade de alguém que idealize, faça um desenho, ou determine qual seria o formato desta casa. Depois tem os construtores, que precisa fazer conforme o idealizador daquela obra. Assim é Deus e Jesus. Deus, o arquiteto do universo. Jesus, o executor do universo. Colossenses, capítulo 1,
versículo 16 em diante, nós encontramos que por meio de Cristo, todas as coisas foram feitas, sendo visíveis e invisíveis, poderes e potestade, foi feito por Ele e para Ele. Então, por meio de Jesus, todas as coisas foram feitas, porém, arquitetado pelo próprio Deus. A Bíblia vai dizer que Deus é quem dá a vida. E Jesus também tem vida em si mesmo para dar a quem ele quer. É o que João capítulo 5, versículo 26 diz. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ou seja, Jesus, ele tem a vida. Mas por que ele tem a vida? Porque ele vem de Deus. Jesus, ele foi gerado pelo Pai e não criado. É diferente. Nós veremos, ao continuarmos a nossa lição, a origem da pessoa de Deus, assim como a origem da pessoa de Jesus. Parece complicado, né? Por causa da nossa introdução, mas você vai entender rapidinho, neste instante, tá bom? Então, Deus, ele se revela ao homem por meio do Filho Jesus. Por quê? Porque o homem não suporta a glória de Deus. Deus é extremamente santo. Nós vimos na lição passada que um pouquinho da glória de Deus em que Moisés viu, as pessoas já não conseguiam olhar para Moisés. Moisés tinha que cobrir sua cabeça. Quando Deus tentou falar com o povo de Israel, o povo de Israel ficou com medo e disse: deixa com que Deus fale contigo, Moisés, e você fale conosco, para que nós não venhamos a morrer. Aí Deus vai e envia o seu filho em forma humana, em forma de servo, falando a nossa língua. Por isso que Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo: tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, de quê? Da sua glória, tornando-se servo, sendo reconhecido na figura humana, e foi fiel até a morte e morte de cruz. Então, através disso é que Jesus manifesta e revela o Pai à humanidade. É o que o escritor aos Hebreus vai e destrincha isso para nós. Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, o resplendor da glória de Deus está em Jesus, e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quem está à destra do Pai hoje é o Filho, que é Jesus, na forma de homem, só que um homem agora purificado, um homem que executou a vontade do Pai, um homem que hoje é filho e se manifesta a cada um de nós por meio da sua palavra e também por meio do Espírito Santo. Agora, quando Jesus passou a existir? Vamos lá. No livro de Salmos, capítulo 2, diz: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E para ficar melhor e bem mais explicado, Hebreus capítulo 1, verso 5, porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será por filho. Ora, alguém pode simplesmente questionar o seguinte: se Jesus em algum momento foi gerado, se Jesus em algum momento foi criado, né? Então ele em algum momento passou a existir. Lembra lá no início que eu falei a respeito do que ser criado? O homem do barro da terra foi desenhado por Deus, soprado em suas narinas, ele se tornou uma alma vivente. Das suas costelas Deus vai e cria a mulher. Aí é a criação quando Deus faz, quando Deus diz, haja. Mas a geração vem depois. Deus deu uma ordem para Adão e Eva, que foi: ide multiplicai-vos, enchei-vos a terra. Este homem e a mulher passaram a gerar filhos. Filhos segundo a sua própria imagem. A Bíblia vai falar que a partir do homem ter pecado,
o homem gerou um filho segundo a sua própria imagem e o pôs o nome de Sete. Eu fui gerado pelo meu pai e pela minha mãe, e herdei a natureza dos meus pais. Gerei filhos, estes filhos têm a minha natureza, e estes filhos gerarão outros filhos que herdarão a sua natureza. Eu pequei, meus filhos pecaram, os filhos de meus filhos pecarão. Mas Deus, ele nunca pecou, e nem o seu filho Jesus jamais pecou. Eis aí a diferença entre ser criação e ser gerado. Jesus foi gerado, mas quando Jesus foi gerado? Nós vimos no início, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 14, que Deus estabeleceu os tempos, ou seja, Deus existia antes do tempo. Deus existia antes de todas as coisas. E Jesus também existia antes de todas as coisas. Jesus não passou a existir na construção do mundo. Jesus ele já existia e tinha a glória do Pai. João 17, verso 5, palavras do próprio Jesus. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo, antes que o mundo viesse a existir. Jesus já estava dizendo que tinha glória. Ou seja, Jesus ele é antes do tempo, ele é antes do mundo. Sendo assim, chegamos à conclusão de que o Pai sempre foi Pai, de que o Filho sempre foi Filho, porque eles já estavam presentes na eternidade. A eternidade é um local onde não tem início e nem fim. Por isso que as Escrituras vai dizer que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo parte por meio de Cristo e para Cristo, e tudo terminará em Cristo, porque os planos de Deus se concretizará na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pois Deus, o Pai, é o arquiteto de todas as coisas. E não somente isso, como parte do Pai também o Espírito Santo. O Espírito Santo parte do Pai, assim como também parte do Filho. Porque os três têm a mesma essência, compartilham a mesma glória. Não é que o Filho tem uma glória diferente do Pai, mas é a mesma glória que o Pai tem, o Filho também tem. E então, a partir deste ponto, nós vamos entender que o Pai e o Filho também enviam o Espírito Santo. Ora, é o que o escritor, o evangelista João fala, por palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. A palavra outro consolador aqui vale ressaltar que tem o significado de mesma essência, mesmo parecer, um outro da mesma natureza. É exatamente o que o texto está dizendo. Para que fique convosco para sempre. Lembrando que no momento em que Jesus estava com seus discípulos, o Consolador, naquele momento, era o próprio Jesus. Por isso que Jesus, quando ora, ele diz: Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Porque enquanto eu estava no mundo, eu os guardava. Mas agora eu vou para junto de ti. E não deixe-os só. É o que Jesus está pedindo ao Pai. E não só isso, Jesus faz uma promessa também. Eu não vos deixarei órfão. Eu vou enviar um outro consolador, ou seja, um outro da mesma espécie, um outro da mesma natureza. E ele vai continuar dizendo: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, o Espírito Santo, ele habita no meio da igreja. O Espírito Santo, o mundo não pode receber porque ele vem de Deus. O Espírito Santo, ele habita em pessoas que se aproximaram de Deus, que buscaram ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-vos-á. Jesus, ele diz a verdade e ele cumprirá esta verdade a cada um de nós. Em João 16,7 diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vô-lo enviarei. Aqui nós percebemos que ele roga ao Pai para que o Espírito Santo venha, ele roga ao Pai para que
protege os seus discípulos, e agora ele está dizendo, eu vou enviar o Espírito Santo. João capítulo 15, versículo 16 diz, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ou seja, o Espírito Santo, ele testifica tanto do Pai, quanto também do Filho. E para finalizarmos este primeiro tópico, Efésios 1,13 diz, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem um papel crucial na vida do cristão, que é selar, regenerar, convencer o homem do pecado e da justiça. Sem o Espírito Santo, nós não nos tornamos nova criatura. Então percebemos que nós dependemos do Pai, que é o arquiteto e idealizador de todas as coisas que existem. Do Filho, que é o executor, inclusive da salvação, assim como também da criação de todo o universo e da humanidade. Nada passou a existir se não fosse por meio de Cristo Jesus. E o Espírito Santo, que nos convence do pecado e da justiça, que nos regenera, nos limpa e nos purifica e nos prepara para nos aproximarmos de Deus mediante a salvação em Cristo Jesus. Sem o Espírito Santo, nós não somos convencidos, não somos regenerados. Sem a obra de Jesus, nós não somos perdoados e os nossos pecados não são apagados. E sem a idealização do Pai, nenhum de nós existiríamos. O segundo tópico vai dizer, reconhecendo a paternidade do Pai. O primeiro subtópico fala, confessar a Cristo como Filho. Reconhecer a paternidade, há uma necessidade de também reconhecermos o Filho. Se nós não conhecermos o Filho, nós não podemos conhecer o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai e vice-versa. Pessoas por aí dizem que só testemunham a respeito do Pai. Mas a Bíblia diz que os discípulos eram testemunhas de Jesus e não apenas do Pai. O Filho testifica do Pai, o Espírito Santo testifica do Filho, e o Filho testifica, e o Pai testifica do Filho. Então, não tem como você chegar ao Pai se não for por meio do Filho. Olha só o que Jesus fala. Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, se você não conhece Deus como único e verdadeiro Deus, e não reconhece Jesus como o Filho, então você não tem nenhum e nem outro. É justamente o que Jesus vai dizer. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Não tem como você negar um em detrimento do outro, porque o Filho revela a imagem exata e expressa de Deus. Lembra? Hebreus 1:3. O resplendor da sua glória, da glória de Deus está em Jesus. Se você não tem Jesus, você não consegue alcançar a misericórdia em Deus. É simples, muito simples. Jesus, ele é o único Filho que nos dá a oportunidade de nos tornarmos filhos adotivos. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, lhe foram dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Nisso aqui nós vamos perceber a perfeição do amor do Pai. Nós vamos perceber o quão grande é este amor, a ponto de chegarmos àquela passagem bíblica muito conhecida, João 3,16. 3,16 que fala, porque Deus amou o mundo, não é nem este versículo que apareceu para vocês aí? Pronto, é isso aqui agora. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, João 3,16 se aplica exatamente aqui.
A partir do momento em que Deus nos ama, que Deus não desiste de nenhum de nós, ele enviou o seu Filho na figura humana, manifestando então a glória, a identidade de Deus na língua do homem, no formato do homem, como em pecado, mas sem pecado. Como o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 4, diz, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, que Jesus veio como qualquer um de nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Então, Deus é maravilhoso. O seu poder e o seu amor se prova no seu Filho e se manifesta a cada um de nós por meio do Filho. Mas a todos quanto receberam, que reconheceram a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Ainda no livro de João, primeira epístola de João, capítulo 3, 1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. As pessoas podem ter raiva de mim, podem ter raiva de você, simplesmente por causa da sua fé, por causa da nossa fé. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, olha só. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Haverá um dia em que nós veremos o Senhor Deus, pessoalmente diante de nós. Porque Ele nos destinou a isso. Ele nos destinou para que fôssemos salvos. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Lembra o arquiteto de toda a criação? Ele também arquitetou a cada um de nós. E aqui nós chegamos a um momento de impasse da predestinação, onde uns acreditam que haverá pessoas que já estão condenadas ao inferno, enquanto outras já estão determinadas ao céu. Como se a predestinação fosse, na verdade, uma decretação. E não é. A predestinação significa a distinção de uma determinada pessoa a um determinado cargo. Por exemplo, se eu estou fazendo uma faculdade de Direito, eu estou predestinado a ser o quê? Um advogado, certo? Mas eu posso fazer a faculdade de Direito, posso concluir e posso nunca exercer a advocacia. Mas eu estudei para isto. De repente, não passei na prova da OAB. De repente, eu desisti de ser um advogado. Tenho toda a formação e todos que viam eu estudando antes diziam, este homem será um advogado. Isso não significa que a predestinação significa o decreto de onde você irá chegar. A predestinação significa que quando Deus criou toda a humanidade, Deus ele cria a humanidade para salvação. O largo do inferno, o castigo eterno, não foi feito para os homens. Foi feito para Satanás e os seus anjos. Os anjos caídos. Não foi feito para a humanidade. A humanidade irá para lá por consequência dos seus próprios pecados, das suas próprias escolhas. Não que eles estão destinados a isso. Não existe um Deus tão amoroso que separa parte dos seus filhos para o inferno e outra parte para herdar a sua casa, a sua herança. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos sejam salvos. Vale ressaltar que a palavra predestinação aqui significa um propósito. Agora, cabe a mim, cabe a você, se realmente iremos escolher este propósito para nossas vidas. Se realmente é isso que queremos e se realmente nós iremos estar presente no momento em que tudo isso se concretizarem. Agora, como eu posso também compartilhar deste amor para com Deus? Quem realmente ama Deus para ter a oportunidade de fazer parte deste propósito final? Para fazer parte desta predestinação, para fazer parte do rol da família de Deus e sermos de fato filhos de Deus.
Para que isso aconteça, é necessário obedecermos os ensinamentos de Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Você ama Jesus? Como eu posso provar que de fato amo a Jesus? Se eu amo a Jesus, então eu cumpro os seus mandamentos. Eu vivo conforme os seus mandamentos. Jesus disse que aquele que guarda os seus mandamentos, esse é o que o ama. E é a forma de identificarmos uma pessoa que ama ele. Jesus ele disse, não se conhece uma árvore se não for pelos seus frutos. É pelos frutos da árvore que nós a conhecemos. Se uma árvore boa produz bom fruto, sabemos que de fato ela é boa. Mas se a árvore produz um mau fruto, nós iremos entender que aquela árvore também é má. No amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Você tem medo de Deus? As pessoas geralmente têm medo do inimigo, né? Do diabo. Mas não entende que quem lança o homem no inferno e quem castiga o homem é Deus. Mas se você se relaciona com Deus como um verdadeiro filho, você não tem medo. Porque Deus lança fora todo medo. O amor lança fora de cada um de nós o medo, o temor. Porque nós nos tornamos filhos e temos intimidade com o Pai, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também o são. Lembra que eu falei que o castigo está preparado para Satanás e os seus seguidores e não está para cada um de nós? Então nós não devemos ter medo do inferno e nem do diabo. Nós precisamos amar ao Senhor. E o amor só passa a existir a partir do momento em que tem-se um relacionamento. Não tem como você amar a Deus se você não se relaciona com Ele. Não tem como você amar a Deus se você não ora, se você não estuda a palavra, se você não o busca com dedicação. Não tem como você conhecer a Deus assim. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você obedece ao Senhor, você anda segundo o Espírito e não segundo a carne. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. E para finalizarmos a nossa lição, no tópico de número 3, fala a experiência do amor. Nós já falamos aqui que o amor é a causa de não sermos consumidos. O amor é o elo de toda a perfeição. Sem amar a Deus e sem a santificação, ninguém pode ver ao Senhor. Assim está escrito, ó. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é aperfeiçoado o seu amor. O nosso amor é aperfeiçoado em Deus. Ainda Colossenses 3,14 diz, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da vínculo da perfeição. Deus, através do seu amor, ele nos aperfeiçoa. Jesus, ele deu um mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um mandamento vos dou, que amarás uns aos outros como eu vos amei. Aí Jesus vai e fala, né, para os discípulos, se vocês amarem uns aos outros assim como eu vos amei, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, de fato, serão reconhecidos como discípulos. O amor é a marca dos filhos de Deus e não tem para onde correr. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. A prova da filiação não é falar de Deus, mas é amar como ele
ama. E para encerrarmos, 1 João 3,10 diz: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Aquela pessoa que se alegra com a destruição, com a morte de uma outra pessoa, esta pessoa não tem amor em si mesma. Aquela pessoa que deseja o mal a outra pessoa, esta pessoa também não ama ao Senhor. Porque Deus não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos sejam salvos, Ele quer que você ame a todos e que você compartilhe da palavra do Senhor para com estes. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você ama a Jesus, é porque Ele te amou primeiro. E Ele te deu as condições necessárias para que você pudesse amá-lo também. Pois bem, meus queridos irmãos, vou ficando por aqui. Que Deus continue te abençoando. Espero muito ter contribuído para o seu crescimento espiritual e ter entendido de forma clara e objetiva esta lição que tem de muito proveito para com cada um de nós. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe e até a próxima, então, se Deus quiser.